Fala pessoal, estamos aqui no nosso 15º episódio. Aqui sou eu, Antônio Carlos, da ADM Imóveis, host desse podcast Imóvel Insights. Sejam muito bem-vindos. Aqui a gente compartilha conhecimento, novidades, experiências do mercado imobiliário. E hoje aqui a gente tem um convidado super especial, amigo pessoal, já conheci ele antes. A gente vem no âmbito profissional ali, acredito, desde 2018. Então, numa parceria que vem crescendo muito. André Veiga Jardim, seja muito bem-vindo. Sócio proprietário da Valori que pronuncia mesmo, né? Valori Engenharia. Valori Engenharia. Sócio do Rafael Rocha. Rafael Rocha já esteve aqui com a gente, também parceiro. E contamos muito da história até do projeto Art House, né? Até antes de começar com o Rafael Rocha, a negociação ali começou com o André, né? Na época lá que a gente estava do lead, né? Boa noite até a todos. Hoje. Boa noite, sou o André, sócio da Valori Engenharia e diretor de empreendimentos imobiliários horizontais da A3 Incorporadora. Como o Tobias falou, Antônio, a gente em 2018 iniciou uma negociação. O Tobias foi responsável pela primeira área nossa para incorporação vertical em Goiânia. Então, assim, é uma amizade longa que já gerou um fruto bem bacana. Muito bom. André, aqui a gente tem um papo bem descontraído, a gente pode ir conversando. E conta pra gente, você é engenheiro civil por formação, né? Como que foi sua entrada no mercado imobiliário lá atrás? Antes de formar, você já trabalhava no mercado imobiliário? O que despertou? Você já trabalhou em alguma grande construtora? Sempre empreendeu? Como que foi assim sua jornada lá atrás, desde a faculdade de engenharia civil? Como que você foi entrando nesse mercado? Então, vou começar até um pouco antes, Tobias. Eu sempre quis ser dono de empresa. Antes de conhecer a engenharia civil, eu já pensava em fazer administração de empresa. E aí eu entrei no ensino médio, vários amigos meus fazendo engenharia, e na época todo mundo dizia que todo gestor de grande empresa seria engenheiro, e eu tinha uma facilidade boa com física e matemática, e eu fui para o ramo da engenharia civil. Então, assim, já iniciei na engenharia civil pensando já em ter a minha própria empresa, pensando em empreender, e nunca pensei em ser engenheiro de obra, trabalhar para os outros. Sempre pensei nessa parte empreender mesmo. Aí, graças a Deus, conheci a engenharia civil e uni o útil ao agradável, assim, que é um mercado que eu gosto bastante. Legal. E aí você formou, você já começou, eu lembro eu não lembro se você era recém-formado, até lembro da época que vocês faziam casa, né? Você tinha seus amigos, começou com a sociedade ali de amizade pessoal, né? De fazer casa, lembro de Trindade, tinha em torno de Brasília também, né? Então, sim, até no início da nossa empresa foi bem engraçado e com um aprendizado bem grande. Antes de formar, até o próprio Rafael me trouxe uma oportunidade. Vamos comprar uma área aqui em Goianira e fazer um condomínio fechado de casas térreas. E aí vamos então, juntei o dinheiro meu, juntei o dinheiro com meus pais, juntamos mais 2 amigos e compramos uma área. Achando que tudo seria fácil, achando que era só comprar a área, arrumar o financiamento da Caixa e vender, tão rico. E não foi bem assim. Aí comprou a área e aí? Esbarrando nas primeiras percalços da vida do mercado imobiliário, que é a questão da infraestrutura. Lá tinha várias casas ao redor, era uma região consolidada, porém na nossa área não foi liberada a VTO para água. E aí já foi no primeiro pênalti já. A área era muito boa e não tinha. Então nós tentamos, trabalhando, fizemos parceria. Não tinha olhado antes a aprovação? Olhamos, deu uma aprovação para a VTO de esgoto, mas para a água tinha dado negativo. Mas sim, o que a gente pensou? Vamos fazer um poço que vai dar certo. Fizemos vários poços, não deu certo, gastamos dinheiro com isso. Foi assim. Foi um aprendizado assim, hoje a gente ri disso, mas na época foi bem... Mas e aí, no final conseguiu... Então, depois de vários anos, até a gente entrou num programa chamado ProAgua lá de Goianira, e no final a gente tentou de tudo quanto é jeito virar lá, e não conseguimos. Porém, aí o que a gente fez? Vendemos essa área, e com o dinheiro dessa área a gente pôde entrar em vários outros empreendimentos, que é o que nos
deu um fôlego hoje. Mas, esse primeiro deu prejuízo, então? Não deu prejuízo porque a gente comprou ela barata e vendeu ela cara. Assim. Ah, tá. Pelo então, menos patou, ficou um dinheiro parado um tempo, gastou energia, mas aprendeu. A gente aprendeu, gastou energia, ganhou pouco dinheiro, mas foi graças a ele que a gente conseguiu entrar nos empreendimentos hoje que nós estamos tocando. Sim. Entendeu? Aí, paralelo a isso, quando a gente viu que ia demorar mais do que a gente pensava, nós iniciamos na questão da construção de casas, Minha Casa Minha Vida em Trindade, começamos pegando reforma, porque a gente tem que comer também, né? Viver. Uhum. Então não podia esperar todo o prazo da área dar certo. Então a gente foi, juntamos alguns amigos, construímos casa em Trindade, construímos algumas casas também lá em Lusiânia, fizemos reformas e fomos despertando para esse mercado imobiliário. Certo. Hoje, André, a Valore, qual que é o foco, né? O core business da Valore Engenharia? Então, o core business da Valore e meu é casa. Hoje nós gostamos bastante desse mercado de casas. Então a gente constrói e incorpora condomínio de casas térreas, que é o Porto Caraíva que vocês trabalham também. A gente trabalha. Foi sucesso lá em Aparecida. Que é a própria incorporação, né? Vocês desenvolvem o projeto para vender para o cliente ali final. Lá em parceria até com o pessoal da Mitro, que é o grande parceiro Sim. nosso também de vocês. A gente chegou a área para nós, a gente desenvolveu o produto, vendemos e construímos. Então estamos até agora, hoje lá no Porto Caraíva, tem 70% de casas vendidas, a entrega é prevista para fevereiro do ano que vem. Então é um case de sucesso já. Para quem não conhece, gente, Porto Caraíva é um empreendimento fantástico, né? Assim, você não vê nenhuma casa nessa faixa de valor de 450 mil, a média, né? Que igual. Eu vejo Porto Caraíva, não sei se é porque a gente vende, mas lá é um produto muito diferenciado. Eu não vejo, não tem concorrente. Lá a gente conseguiu conciliar uma planta muito inteligente, uma localização muito boa, que é próximo ao anel viário, fácil acesso, fácil acesso, planta boa, 93 metros quadrados em média, assim, porém com 3 quartos, sendo uma suíte, uma sala com pé direito duplo, um espaço para quintal e um valor bem atrativo. Então, assim, foi um produto que a gente se orgulha muito e acha bastante quintal privativo. Então você estava falando, o foco hoje você está nessa área de condomínios horizontais de casas e também hoje vocês têm no alto padrão, condomínio fechado. Sim, a gente constrói casas em condomínios fechados. A gente tem 3 vertentes nesse segmento. A gente constrói casas para cliente final, nós construímos casas para investidor, quem quer entrar no mercado imobiliário investindo através de condomínio de casa, e construímos casas próprias para vender. Então a gente tem essas três vertentes. E tudo isso mediante ao financiamento da Caixa, que é um financiamento bastante conhecido hoje, mas até 4 anos atrás ninguém sabia muito, que era a aquisição de terreno e construção. A gente pegou extremamente interessante. Especializou bem nisso aí e a gente conseguiu ter uma leva grande de casas em condomínio mediante esse financiamento. Muito bom. O aquisição de terreno e construção, eu queria até entrar um pouco aqui, porque eu acho uma área que até eu tenho dúvida. E é muito interessante. Porque por exemplo, que é até o foco de vocês, né, para clientes. Por exemplo, ou quem esteja ouvindo aí, ou você corretor que está ouvindo, você tem um cliente que você pode trabalhar ele dessa forma e explicar. Porque muita gente pensa assim, nossa, eu vou comprar o lote, mas como que eu vou construir? Você tem que ter dinheiro à vista, né? Hoje para você construir está muito caro. Eu tenho um lote aqui, vou gastar 1 milhão para construir, de onde que eu vou tirar esse dinheiro? Então, aquisição em terreno e construção, quando você tem uma construtora focada nisso, né? Você consegue fazer. Vamos supor que eu tenho um lote de 500 mil reais. Então. E quero fazer um projeto lá de uma casa de 250 metros quadrados. Primeiro passo, até antes de ter a metragem da casa e tudo mais, a gente faz uma pré-análise na Caixa. Sim. Isso aí a gente procura sempre uns parceiros nossos, correspondentes bancários, que são focados nisso, porque tem vários correspondentes bancários, mas poucos sabem fazer de maneira correta a aquisição de terreno. O processo, né? O processo. Então, a primeira coisa, a gente faz a pré-análise da Caixa, que é o quê? Você manda seu imposto de renda, sua comprovação de renda. Se for contra-cheque ou imposto de renda. E eles vão ver o que a prova. A gente empresta. Exatamente. Sim. Aí, paralelo a isso, você vê, vou ter então 800 mil que a Caixa vai me passar.
Beleza, aí a partir daí, caso você já tenha o terreno, você já pula para o projeto. Caso não, a gente vai procurar um terreno que adeque a essa sua realidade financeira. Quando você fala 800 mil, é o projeto todo, terreno mais construção. Não, o que eu falo 800 mil, às vezes assim, é o dinheiro que a Caixa pode, o dinheiro que você é capaz de pegar na Caixa. Sim. Ou sim, 800 mil ou 500 mil, o que for. A Caixa te passa essa pré-análise e fala, não, então vou fazer algo que tenha na minha realidade. Eu não posso fazer uma casa de 1 milhão se eu vou liberar 500 mil para a Caixa. Então, sim, a gente tenta adequar a realidade do financeiro do cliente ao sonho dele. Que esse é o maior, que é a maior expectativa do cliente. Geralmente eles querem uma casa... Para saber o que ele consegue ali, Perfeito. Né? Aí geralmente ele quer uma casa muito grande, tem que adequar a realidade. O primeiro passo, após essa pré-análise, a gente vai agora a parte dos projetos. Caso ele já tenha um terreno, a gente vai elaborar... Caso não tenha, vai procurar. Exatamente. A gente vai elaborar o projeto arquitetônico, que é o principal, que a Caixa exige. E aí, em relação a isso, a gente faz a aprovação dele na prefeitura, ou se for em condomínio fechado, nós gostamos de fazer a aprovação no condomínio antes e após isso a prefeitura, porque geralmente os condomínios fechados são mais exigentes. Então, assim, se é aprovado no condomínio, aprova na prefeitura. Então, a gente faz essa parte. A partir daí, na aprovação da prefeitura, nós já em mãos do alvará, a gente vai dar entrada realmente na Caixa, que é na parte de engenharia. Sim. Que aí a gente vai de mãos do documentação do terreno, projeto aprovado, alvará, a gente vai e dá a entrada na Caixa. Na Caixa em si, nós engenheiros agora entramos em ação, a gente preenche uma planilha chamada PCI, que é a proposta de construção individual. Até uma coisa boa ressaltar, esse financiamento é somente para pessoas físicas. Sim. E unifamiliar. Então eu posso construir uma casa em um lote. Eu não posso pegar uma kitnet. Eu não posso. Esse não é o financiamento. Eu não posso pegar um lote grande e fazer 2 casas e desmembrar. Não pode. Esse aí é financiamento unifamiliar. Então um lote e uma casa. Sim. Por isso que ele encaixou bem no condomínio fechado. Sim. Então a gente prefere, assim, lógico que a gente faz na rua também, mas o que a gente mais faz, mais aparece é condomínio fechado. Então a gente vai, já unindo de mãos do projeto aprovado e da documentação do terreno, a gente preenche essa planilha da Caixa, que chama PCI, que aí eu boto todas as informações do terreno. Informação do cliente, informação do terreno, valor do lote, valor da construção, cronograma, tudo certinho, que a partir daí a Caixa vai fazer a avaliação desse imóvel seu e vai ver se realmente que ela vai te liberar está de acordo com o imóvel que você quer fazer. Aí a partir daí ela vai e libera, dando aprovação, libera a parte de engenharia, ficou pronta. Aí vamos para a assinatura do contrato. Aí vai tudo pronto lá. Até a assinatura do contrato, o cliente tem que desembolsar quanto ali? Então, varia demais. Geralmente, nessa parte que o cliente tem que desembolsar, caso ele já tenha o terreno, é basicamente desembolsar a questão dos projetos, questão de após a assinatura do contrato, a gente vai ser o ITBI que vai ser pago e o registro desse contrato. Então, documentação, né, do imóvel, que já é paga antecipado. É um valor muito pequeno em relação ao que o montante que a Caixa vai te emprestar. Sim. Caso você não tenha o terreno, geralmente o que a gente faz? A gente dá uma entrada nesse terreno, faz um contrato de promessa de compra e venda desse terreno, porque o terreneiro só irá receber o valor dele, financiado, após o registro do contrato. Então, geralmente você paga uma entrada do terreno, faz um contrato de compra e venda, promessa de compra e venda, com prazo estimado. A gente gosta de pôr nesse contrato de 3 a 4 meses, para não ter perigo assim, de estourar. É o máximo que a gente já levou de um processo. E aí, após a assinatura do contrato e o registro, né, tanto o terneiro recebe o dinheiro dele da Caixa diretamente, quanto a gente pode iniciar a obra. Então, assim, é um processo um pouco longo, mas bem instruído e bem... É o financiamento, assim, só para a gente exemplificar aqui, para ficar mais claro para as pessoas. Um terreno de 500 mil. Aí eu fiz um contratinho lá, daí 100 mil de entrada. Sim. Quando rodar o contrato, o banco vai lá e paga os 400 mil para ele. Perfeito, diretamente para ele. Tanto que na assinatura do contrato, quando você não tem o terreno próprio, são 3 figuras que vão. É o banco, o proponente, que é quem está pegando o dinheiro para construir a casa, e o terreneiro, que também está no meio, porque ele vai receber diretamente da Caixa. Então não existe a chance do cliente pegar o dinheiro e não pagar o terreneiro. Sim. A Caixa paga diretamente. Paga direto. Então né? é uma operação segura para todo mundo. Então, assim, é bem legal esse financiamento. Assim, logicamente, tudo tem seus... Você tem que ter expertise, nada não é fácil. Assim, você tem que ter saber quem faça, porque pode acontecer algumas coisas no caminho que é ruim, com qualquer coisa. Aí assinou na Caixa, começou.
tá ok, finalizou o terreno, começou a obra. Então, para começar a obra ele tem que ter um dinheiro. Então, a vantagem da Caixa é essa. Ela te disponibiliza até 20% na entrada. Então, o que você pode fazer? Você pega esses 20% da entrada e começa a construir sua casa. Então, Sim. Você não precisa necessariamente ter o dinheiro em mãos na hora de construir para iniciar a obra. A Caixa te antecipa essas 2 primeiras parcelas, que é até 20%, para você iniciar a casa. A partir daí você vai executando sua casa, e aí a Caixa não te paga tudo de uma vez. Ela paga mediante as medições. E essas medições já estão pré-programadas naquela PCI que você preencheu. Por isso é importante ter um profissional gabaritado, que tem conhecimento desse sistema, para poder preencher da maneira correta. O que acontece muito? O pessoal passa um cronograma para a Caixa e na obra faz outro cronograma. Aí, às vezes, esse descasamento de cronogramas entre o da obra e da Caixa causa essa falta de recurso no meio do... Aí para a obra, aí vem todo aquele dor de cabeça. Mas quando você tem um cronograma de acordo com a Caixa, de acordo com a obra, vai fluindo bem, entendeu? Entendi. Eu sempre gosto para os nossos clientes para fazer que ele tenha um fluxo de caixa, para fazer que ele tenha um caixa assim reservado para não depender só da Caixa, não por causa desse descasamento de cronograma, mas para às vezes acelerar a obra. Às vezes, para acelerar, o cara quer, geralmente um cliente de investidor quer quanto mais rápido fazer a casa, melhor para ele vender logo. Então a gente até fala, tem um caixazinho para quando precisar dar uma acelerada, a gente acelerar para poder antecipar e fazer a casa um pouco antes. Entendi. Mas assim, hoje em dia eu creio nesse produto, tanto para quem quer construir para morar ou para investir, é um excelente produto, sim, é um excelente meio de se iniciar nos investimentos no mercado imobiliário, porque hoje em dia todo mundo quer... Que se consegue de uma forma mais barata do que comprar pronto, né? Exatamente. Eu queria até trazer um caso aqui para exemplificar, para até ficar mais claro aqui para todo mundo que estiver ouvindo. Eu vou trazer um exemplo de um cliente, pode ser que aí você vai fazer. Hoje eu tenho um cliente que ele tem vontade de comprar um lote no Portal do Sol Golf, né? Para quem é de Goiânia vai saber. Hoje o lote lá de 430 metros está em torno ali de uns 750, 800 mil, depende da etapa. Entre 2 mil e 1.000 alguma coisa. Exatamente. 800 mil. Ele tem vontade de fazer uma casa de uns 280 metros quadrados, certo? Que na cabeça dele esses 280 metros quadrados é em torno de 1 milhão que ele gastaria para fazer a casa, que aí eu não sei. Aí isso que eu queria ver que você. Hoje um cliente desse, por exemplo, ele vai chegar, vai fazer a reunião e falar, eu quero comprar esse lote e vou sentar com o arquiteto, bolar 280 metros quadrados, às vezes vou fazer 4 suítes, 3 em cima, 1 embaixo, área de lazer, piscina. Hoje, na sua visão, que você está no mercado, o que o cliente desse ali gastaria ali na ponta para executar um projeto desse? Então, vamos pensar aqui. Te levando em consideração que a Caixa ela empresta 80% do valor da avaliação e... Por exemplo, aqui somando 1 milhão e 800, certo? Sim. 1 milhão e 800, então a Caixa, ele tendo renda, independente é claro que vai ter que avaliar lá primeiro, como você falou que é a primeira parte do processo. Sim. Então, 1 milhão e 800 vai menos 300. Mas assim, esse aí seria basicamente o custo dele, mas algumas coisas em relação a custo financeiro. Porém, a Caixa, ela varia esse projeto, não agora, ela varia... Bom, que eu pus no cronograma 12 meses, ela varia como se fosse daqui 12 meses. Então, vai ser um valor maior que isso. Certo. Na estimativa aqui, a Caixa liberaria para ele 80%, que daria 1.440.000. Ela libera não 80% desse valor, é 80% do valor que ela variar. Às vezes, se ela tiver uma variação maior no mercado, tiver com casas mais caras ao redor, ela avalia já o imóvel 80% pronto. Do valor do imóvel pronto. Exatamente. Então, com certeza, porque um imóvel desse aqui normalmente vai estar acima. Exatamente. Esse que é o pulo do gato. Que aí ele vai descapitalizar menos. Isso. Ele vai trabalhar mais com o dinheiro do banco. Mas geralmente, para início, vamos pôr assim, no pior caso, ele vai ter que dar uma entrada para segurar esse lote. O terreno, igual eu te falei lá, o terreno 800 mil vai dar 150 mil, 200 mil. Aí vai ser cuidado com o terreneiro. Eu já tive casos que eu não dei nada de entrada, já tive casos que eu paguei metade, tive casos que eu... Depende do seu relacionamento com a pessoa, exatamente. Né? Mas assim, geralmente você vai ter que gastar com essa entrada do terreno, vai ter que gastar com o projeto, sim, que aí varia de arquiteto para arquiteto, e que também é um valor muito pequeno perto do todo que você poderia gastar, e algumas taxas da Caixa, taxa de avaliação,
principalmente. E após isso, o ITBI, que quando você assina o contrato, após a assinatura do contrato com a Caixa, você vai à prefeitura para pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Aí tá, entendi. Você paga o ITBI, desculpa, você paga o ITBI em relação somente à área do terreno, não em relação ao imóvel todo. Só para um valor menor. Que é melhor ainda. Exatamente. Aí você paga a taxa do contrato, ITBI, e paga o registro também. Perfeito. E aí você vai pagar aqui, daquele mesmo sistema, a taxa de obra. Exatamente. No momento que eu assinar uma obra dessa aqui, a média, assim, por alto, seria em quanto tempo? Você fala a obra, o período dela? Isso. Varia, assim, igual uma casa de 280 metros quadrados, eu gosto de pôr entre 18 e 16 meses para não ter, assim, às vezes... Tipo, de quanto? De 8? 18 a 16 meses, que é uma casa maior. Um ano e meio, né? Nosso cronograma, de obra em si, a gente tenta pôr em 12, 14 meses. Mas para não ter perigo de ter ano e meio é ideal. Programação e tudo mais, nesse metragem é bom pôr 1 ano e meio. E aí nesse 1 ano e meio de obra, eu vou pagando uma taxa para a Caixa proporcional à alavancada. Por exemplo, minha parcela aqui deu 1,5 milhão, 15 mil reais de parcela. Aí, se eu tô com 20% de obra, a Caixa vai me cobrar 20% da parcela. Isso, a vantagem do financiamento ou aquisição de terreno e construção é isso. Você só começa a pagar a parcela do seu imóvel após o habite-se. Antes, você paga esse juros obra, que é o que nada mais é do que, assim, se ela te liberou lá até 1,8 milhão, ela te liberou 10% desse valor, você paga somente 10% em relação a esses juros. Então, é uma parcela pequena, que vai crescendo de acordo com o que você vai pegando o empréstimo da Caixa, mas não chega a ser igual só a parcela da habitação mesmo. Então, essa é uma vantagem grande. Mas outro problema é que muita gente não considera essa parcela mensal. E é uma parte relevante para você pôr na sua viabilidade, tanto se for para vender. Porque você vai ter essa despesa durante os 8 meses. Exatamente. Ou até mesmo o valor da parcela, que às vezes você não vende durante a construção, né? Sei lá, passa 6 meses. Ou para quem for morar, né? Porque tem a gente está falando aqui modalidades da pessoa fazer para morar ou vender. Isso. Entendi, perfeito. E aí, André, a dúvida aqui, ele pegou, fez aqui, vai pagando a partir do momento que entregou, e essa casa você entrega ela em que ponto? Com acabamento, bancada? Não, a gente entrega nas chaves. Iluminação? Tudo com habites, inclusive. Porque caso só não entrega com armário. O armário ele faz depois. Depende também. Entrega no ponto de pôr o armário, né? Isso depende. Varia, assim. Às vezes jardinagem, paisagismo. Sim, porque igual quando a gente faz para casa para venda, tem alguns clientes que vê vantagem em colocar uma marcenaria. Às vezes não para tentar ganhar dinheiro em cima da marcenaria, mas para aumentar a velocidade de venda. Porque um cliente vai entrar numa casa, entra numa casa. Eu acredito que aumenta muito, né? A velocidade de venda. Armário, ela fala, nossa, eu preciso só mudar. Então. Igual você vender decorado. Aí faz iluminação e armário eu também acho que aumenta muito, né? Aí vai de combinar com o cliente, mas a gente costuma entregar toda pronta, com iluminação, se o cliente quiser com marcenaria, aí vai de cliente para cliente. Essa aí é um pouco mais. Varia um pouco, depende do cliente. Essa parte na época da construção, claro que eu acho que quando você vai vender para o investidor, eu acho que ele vai querer uma proposta pronta sua, falar acabamento é esse, tal. Quando você vai para uma pessoa que vai morar ali, às vezes ele vai querer escolher o acabamento, isso aí pode ser personalizado. Sim, então, a maioria desses detalhes já vem pronto no projeto do arquitetônico. Sim. Logicamente que às vezes passou 6 meses do projeto, vamos entrar na fase de acabamento, a gente procura ir ou a gente mesmo com o cliente ou o próprio arquiteto para fazer essa escolha. Então assim, a gente fala, nosso orçamento é uma faixa de lá, R$100 o metro quadrado de revestimento ou piso. Aí a gente vai levar ele nas lojas e vê, tem essas opções, qual que você prefere? Então, assim, já está tabelado. Está pré-definido no projeto, mas a gente tem, como por valor, a gente tem essa flexibilidade com o cliente para ele escolher. Porque às vezes o cliente, sim, e se para cliente final, o que mais acontece? Começou a obra, o cliente começa a olhar tudo que ele vê na frente de obra, ele visita a obra. Não pode emocionar, né? Exatamente. Então ele já vem na hora de revestimento, eu quero esse. Aí a gente tenta adequar a realidade dele e achar a melhor forma para ele. Mas sempre a gente tem essa flexibilidade de escolher o revestimento. Conversando aqui, eu vi um post essa semana de acho que quem que foi no pessoal, eu acho que daquela house flipping não sei se foi eles do Instagram,
que uma casa lá de luxo lá do Michael Jordan à venda, que, claro, muito personalizada, ele fez na localização, tal, que ele gastou mais e hoje não consegue vender, mas é claro, totalmente assim, que aí ele vem e traz reflexão, né? Não adianta às vezes você querer pôr uma torneira lá de 10 mil reais, isso vai agregar valor para você, né? Mas outra pessoa, às vezes uma torneira de R$1.000 vai dar a mesma coisa ali numa futura venda, né? Não vai fazer muita... Exatamente. Então, assim... O perfil da pessoa que constrói para morar e constrói para investir são dois perfis diferentes. Sim. Isso, sim. Geralmente, para morar, ela tem um sentimento a mais, ela tem um carinho a mais, tem uma atenção a mais, tem uma exigência a mais também, de vai mais na obra, gosta de acompanhar e tudo mais. O para investir, ele quer velocidade de venda e pegar o retorno, né? Retorno, exatamente. Qual que é a pergunta que eu queria? Hoje, do que você tem visto no mercado, um padrão de construção, alto padrão, que é condomínio fechado, quando a gente fala aqui em Goiânia, né? Jardins, Alphaville quase não tem mais, o Platodor, os Parkville. O que tem? É claro que quando a gente fala assim, você pode oscilar muito o valor de metro quadrado. Sim. Mas o que tem oscilado na média hoje? Então, vamos por o seguinte, divide lá os condomínios de alto padrão e altíssimo padrão hoje em dia. Não existe mais médio padrão em termos de condomínio fechado, no entendimento. O alto padrão que eu penso, seria onde a gente constrói e atua mais, seria o Parkville Jacarandá, os Parkvilles, né? E também os jardins que a gente fala do Canedo. São Porto, Parma, e aí por aí vai. Esse lá, em média, assim, hoje no Bolonha, como a demanda está muito alta, deu uma estagnada do preço. Mas em média ali, você pode vender de 7.500 a 8.500, dependendo. Isso que acho que sai. Isso valor de venda. Valor de venda. Por exemplo, se eu estou com a casa pronta, eu vou vender, o meu valor de venda é nessa média. Aí, quando você fala na área construída, independente do terreno. Independente do terreno. Isso aí varia por quê? Por que pode variar? Eu já vi gente vendendo casa lá a 6.500. Por quê? Fez um imóvel muito grande para a região, está pagando a parcela do financiamento, precisa vender. Não considerou isso, precisa vender, aí vai e queima o imóvel. Sim. Existe muito isso. E já vi gente vender a 8.000, 8.500, porque fez o padrão certo, fez o tamanho certo, conseguiu um preço melhor no terreno. Então, sim, tem várias variáveis que podem influenciar nisso. Mas, em média, lá nesses jardins alto padrão, o que eu vejo, seria um valor de venda de 7.500, 8.500, dependendo. Assim, aí vai. Se quiser pôr armário, quiser pôr mais coisa. Isso vale para o portal Green? Não, o Green acho que é um pouquinho a mais. Sim. O Green eu vejo um pouquinho maior. E hoje, qual que é o custo de construção? Vai também em relação igual. A gente está fazendo uma viabilidade agora nos Jardins França, que eu já considero de um padrão mais acima, alto. Acima. Igual do Golf, né? Um pouquinho, acho que até um pouquinho melhor que o Golf. Sim. Por causa da localização. A gente botou um custo lá de em torno de R$4.500, R$5.000 no metro quadrado. Isso custo obra. Só da obra, sem o terreno. Sem o terreno. Por quê? Porque lá, nos demais, nos Jardins Porto Parma, a gente considera um custo de R$3.500 a R$4.000. Então, por quê? Quando a gente fala em custo, você engloba o quê? Tudo? Até o serviço da sua empresa, da Valore? O serviço da empresa a gente bota uma administração, geralmente. Aí em torno de 5, com o serviço, ficar em torno de 4.500 a 5.500, mais ou menos assim. Aí englobaria tudo. Tanto construção quanto serviço. Mas o serviço ele já consegue pagar, a Caixa te paga, sim, já Caixa é paga. repassado ali. A Caixa paga. Não é apartado, não. Não é apartado, já vai embutido no valor da Caixa. Essa é a vantagem. Aí assim, aí tem assim, variáveis, igual hoje, por exemplo, nos Jardins, como teve uma demanda muito grande de pessoal construindo para vender, estamos com a alta de estoque lá. E aí a demanda, alta de estoque, dificulta a venda. Então assim, e é cíclico, mas sempre assim, a vantagem desse mercado que eu vejo, tanto que mais me atrai nesse mercado, tanto de condomínio, casas em condomínio e condomínio de casas prontas, é que o brasileiro é apaixonado por casa. Sim. Você vê em todas as pesquisas, o sonho do brasileiro, do goiano principalmente também, é morar em casa, é ter um quintal, é ter uma suíte maior, é ter um espaço para o seu cachorro, é ter um espaço para o seu filho. Sim, então, né? assim, é um mercado que não sempre vai ter demanda. Sim. Pode às vezes ser o mais difícil de você vender, pode às vezes ser mais fácil, mas sempre vai ter gente querendo morar em casa. A gente viu na pandemia aí a loucura que foi a condomínio fechado. Os preços, sim, eu comprava lote de 100, 150 mil, foi para 200, 300. E assim, o brasileiro quer casa, o goiano quer casa. E isso aí não vai mudar. É muito difícil mudar, pelo menos na minha opinião. Entendi.
E quando a gente vai, eu não sei se hoje vocês têm feito, né? Mas vocês já fizeram no passado. Da mesma forma, essa aquisição de terreno e construção que é feito no médio, alto padrão aí, a gente pode fazer para o mais popular. Pode. Inclusive, até uma história boa, eu conheci esse produto aquisição de terreno e construção em 2018, 2019, vinculado à Minha Casa Minha Vida. A gente fez uma parceria com a BRDU, que é uma loteadora grande de Goiás, do Brasil inteiro, e eles nos disponibilizaram alguns lotes deles nos loteamentos para a gente fazer esse produto Minha Casa Minha Vida. Aí foi que começou alguns empecilhos. Esse produto dá para fazer no Minha Casa Minha Vida, porém depende muito da cidade. Porque o que mais conta em relação a isso, para fazer para o Minha Casa Minha Vida, é o valor do terreno. Uhum. Então, assim, cidades onde o terreno é um pouco mais caro, igual a Goiânia, eu, pelo menos, não vejo viabilidade. Não consegui ainda. Se tiver alguém que conseguiu, parabéns, porque é muito mais difícil. Cidades onde o valor do terreno é mais barato e que também que você consiga dividir o terreno antes de entrar no processo, você consiga dividir o terreno para fazer que se transforme em 2 terrenos só. Desmembrar, né? Desmembra antes de começar tudo. É porque a maioria dos construtores pega o terreno, cria condomínio, faz 2 casas e vende, exatamente. Né? Na aquisição de terrenos de construção isso não daria, não você teria dá. que desmembrar antes. Isso. Aí quando você desmembra antes, o lote não pode ser tão pequeno. Às vezes você compra um lote de 200 metros quadrados, você não tem como você dividir em 100, porque não pode. A legislação da cidade não deixa. Mas para você pegar no Minha Casa Minha Vida, essa é uma pergunta boa que eu tenho interesse. Beleza, você tem lá o lote já desmembrado, 250 metros, você vamos supor que deu o custo 300 mil da casa lá. Você já pega, normalmente eu acredito que já não seria muito tal para investidor, seria já para o cliente final. Não, para o cliente final, esse aí eu não vejo. E ele enquadra no Minha Casa Minha Vida da mesma forma que comprasse um apartamento ou uma casa. Sim. Eu falo assim, em relação aos subsídios de taxa, né? Sim. A taxa menor, a taxa subsidiada, ele consegue pegar como se estivesse comprando um apartamento lá da MRV, por exemplo. A maior dificuldade em relação a esse produto no Minha Casa Minha Vida é a adequação dos custos do terreno. Eu vejo isso. Porque tem terrenos de 15, 20 mil e tem terrenos de 50 mil. Com um terreno de 50, 60 mil, 70 mil, você não consegue fazer com mais 200 mil fazer uma casa. E aí já inclui as taxas, o seguro-obra, então já assim, vira um montante muito grande para o cliente da Minha Casa Minha Vida. Que às vezes uma taxa de, sei lá, de 3 mil, 4 mil ao mês para um cliente de médio alto padrão, impacta, mas não tanto igual impactaria para um cliente de Minha Casa Minha Vida. Sim. E além disso, assim, você não pode fugir do valor, porque senão não fecha. O maior desafio é achar o terreno. Achar o terreno, encaixar um projeto que tenha... Hoje o custo de obra de um Minha Casa Minha Vida está girando em torno de quê? Eu imagino assim que o produto que a gente menos... Que, assim, como se diz? O produto que a gente está fazendo de mais baixo, não é baixo padrão, não seria, mas um produto que a gente não faz, hoje não estou fazendo. O produto mais barato que você está fazendo, você quer falar, é o Porto Caraíva. O Porto Caraíva. Então, o custo de obra é em torno de quanto? 2.500, 3.500. Então, mas lá já é um padrão até... padrão alto, 2, 3 mil. Então, assim... Às vezes uns 2 mil. Do Minha Casa Minha Vida, eu imagino que tenha sido entre 1.500 e 2.000. Que seria o custo de obra. O custo de obra lá. Entendi. Posso estar falando bobagem, mas tem 2 construtores que eu vejo, que me passaram já, que eu converso, é um custo de 1.500 a 2.000. Entendi. Pode ter gente vendo mais caro, pode ter gente vendo mais barato. Mas assim, eu fico pensando qual que é a vantagem, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, o construtor entrar nesse projeto de aquisição de terreno e construção. Porque provavelmente você vai oferecer para a pessoa ali algum projeto já pré-formatado, porque não adianta você abrir muito, porque senão vai fugir dos custos. Se você falar, vamos sentar aqui, vamos fazer alguma coisa diferente, né? Talvez você pode abrir e falar assim... tem essas 4 opções de piso, qual que você quer, né? Talvez alguma coisa assim. No caso da nossa parceria com a BRDU, os clientes já eram donos do terreno. Então, assim, aí os clientes lá, eles tinham terreno, mas não tinha a condição de construir a casa. Então, a gente aparece como uma solução para eles. Você vai pagar um pouco mais caro na parcela sua, por isso você vai morar você vai estar dentro da sua casa. Era o cara que tinha comprado o lote parcelado lá com a loteadora. A vantagem que eu vejo é essa: você vai pagar numa parcela só, já a parcela do seu lote está a construção da sua casa. Então essa para mim é a maior vantagem. O desafio é você adequar a realidade, adequar o lote, a construção. Cara, e aí dentro disso existe um mercado gigante, né? Se for um mercado gigantesco, sim. Porque eu falo assim, o número de loteamento é muito grande. Quando a gente pega igual, por exemplo, o senador Canedo acabou de lançar lá 800 lotes.
E muita gente ali compra com aquele sonho da casa. Aí quando o cara vai para construir, o cara não tem o dinheiro e ele também não tem o know-how de fazer uma casa bacana, né? Legal. Sim. O mercado é gigantesco. Então, assim, a gente estava até ontem em Goiânia fazendo umas visitas em loteamentos também. E, cara, a demanda de lotes que tem lá é gigantesca. E não para. Os loteamentos vão sendo feitos. Lá, Goiânia é uma da cidade que, quando a gente passa ali, vai para Goiás Velho, Araguaia, né? Ali eu nunca vi, assim, parece que é loteamento infinito, né? Não, tem muito loteamento. Então, o mercado é gigantesco. O maior desafio é esse mesmo, é você adequar a realidade do cliente. E assim, que a margem é pequena, é mais apertado, né? Você tem que ir pensando. Assim, então, assim, às vezes quem tem uma estrutura... Na época que a gente fez essa parceria lá, eu tinha que ser o vendedor, o consultor, o conselheiro, tudo. Aí, sim, eu não consegui abraçar tudo. A gente fez algumas casas lá. Você tem que estruturar o negócio, deu né? certo, mas assim, não deu o lucro que a gente pensava e o esforço era grande. E o pior de tudo foi que foi no meio da pandemia. Então, isso também deu uma travada, os preços subiram. Então, assim, complicou. Mas tem gente que consegue fazer isso. No interior, principalmente, eu acho que como o preço do lote é mais barato, é mais viável ser feito isso. Entendeu? Essa questão da aquisição de terreno e construção para minha casa e minha vida. Eu só vejo algum, assim, não sei se seria um problema nisso, né? Que até que você alertou lá atrás, o desafio sempre é o preço de terreno. A questão que dos loteamentos, normalmente, talvez, hoje... Porque, assim, quando a gente vai equiparar o preço de terreno, no lançamento, né, ele vem mais caro, às vezes, do que o bairro vizinho que está ali em relação... Mas o loteamento te oferece uma facilidade muito grande. Só que normalmente o preço do terreno. E aí, se ele for tentar negociar lá, já sobe muito ali também em relação a isso. Geralmente, sim. Uma das vantagens, pelo menos as loteadoras maiores fazem isso, quando o cliente pega a aquisição de terreno e construção, eles dão um desconto para quitar. A Caixa quita o saldo devedor à vista. À vista. Mas então, aí ele consegue um desconto? Geralmente as loteadoras dão um desconto. Porque já que ele fechou ali... Geralmente quando você põe no PV das loteadoras, elas dão um desconto por antecipação de parcela. Então, assim, isso... às vezes vale a pena. Às vezes vale a pena. Mas, sim, se o lote for muito caro, tudo, sim, é difícil viabilizar. Tem que verificar, né? Quem viabiliza está de parabéns. Porque é um esforço tremendo. Sim. Isso aí, mas sim, tem um mercado. Porque, às vezes, ali ele vai... Mesmo que, às vezes, dobre a parcela, é muito vantajoso. Sim. O cara paga lá 700 de parcela. Se ele passar a pagar 1.400, né? Não, então, já é bom demais, na casa pronta. Você está na casa da sua, tá morando na sua casa. Geralmente ou então ele aluga a casa. Geralmente essa pessoa que paga 700, ela está morando de aluguel em outro lugar, ou sim, não sei. Então, você pagar a parcela do seu terreno e da sua casa numa parcela só, e tá morando dentro dela, já é uma baita economia. Entendi. Isso aí tem um mercado, tem a demanda, a questão é só viabilizar, que é o mais complicado. Por isso que eu falo, em Goiânia eu acho muito difícil viabilizar, muito difícil mesmo. Eu nunca vi quem consiga fazer. Pode ter gente que faça, só que eu não estou sabendo. Mas no interior eu já vi gente viabilizando isso por causa do preço do terreno. Então já foi assim, dá para fazer. Tem um mercado, tem uma dor no mercado em relação a isso. É só questão de fazer a conta certinha para viabilizar para todo mundo. Com certeza. André, hoje queria que você falasse um pouco. Hoje vocês trabalham com investidores nessa faixa da aquisição de terreno e construção, né? No médio alto padrão ali. Hoje, o que é o que vocês estimam, né? Quando você vai chegar a oferecer para o investidor o retorno? Porque normalmente ele não vai descapitalizar muito, né? Vamos supor que vai girar lá uma obra de... ele vai colocar ali em torno de 10, 20% inicial, né? Então você faz a conta em cima do que ele descapitaliza. Você fala em relação à aquisição de terreno e construção? Hoje, qual que é a margem que se oferece? Você falou 18 meses, vocês têm uma... Então, a gente faz uma planilha para ele, só que essa margem, se eu for falar assim, em relação ao que o cara colocou e o que ele vai tirar, vai dar uns números muito astronômicos, porque ele não coloca quase nada, é alavancado, assim, dá entre 100% e 200%. Uma obra, por exemplo, de lote e construção, 1.200.000, ele vai pôr o quê? 200 mil? Então, talvez. Eu procuro ver mais, falar para o investidor o valor nominal que ele vai ganhar. Porque se eu chegar e falar para ele que ele vai ganhar tantos por cento em cima, ele vai falar assim, não, isso é mentira, porque não existe negócio que dá isso. Porque, só que você conhece o mercado imobiliário. Sim. A exposição é pequena e quem mesmo expõe é o banco. Sim. Vou fazer uma conta mais ou menos de padaria, mas só para pegar uma base.
Vamos lá nos jardins mais alto padrão lá. Sim. Você vai pagar... Jardins alto, você falou França? Não, alto Itália, padrão, Londres? menos. Esse é altíssimo. Tá. Alto padrão, vamos falar o Porto, o Bolonha, Nápoles. Assim, vamos pôr em média um lote de 280 a 300 mil. Um lote lá. 300 mil para arredondar. Mais caro, um pouquinho. Aí você vai, fazer uma construção bacana lá de 200 metros quadrados. Vou pôr bem, para ficar mais fácil o número. Põe a 200 a 3.500, 4 mil reais o metro quadrado. 800 mil. 800 mil. Aí você faz mais algumas taxas. O que a gente põe de taxa lá pra ver? A gente põe a taxa de... A gente bota uma verbinha dos juros obra, uns 30 mil, 40 mil que você vai pagando no decorrer. Pode variar para menos ou para baixo. Vai dar aqui, arredondando, 1.200. Aí você põe uma casa de 200 metros quadrados vendida a 8.500, por exemplo. Quanto que dá? 8.500 vai dar 1.600.000. Deixa eu ver aqui, peraí. 200 vezes 8.500 dá 1.700. Aí você vai para oferta. Para vender mesmo, você vai vender a 8 mil. Aí, assim, tem umas taxinhas de corretagem, tem taxas do imposto, mas assim, se fica um valor bom para você. Vamos ver que sobra aqui, teve desconto, fez proposta. Vamos supor que sobra, vende por 1,5. Isso. Dos 1.200 aqui, ele ia ter que pôr 200 mil, mais ou menos, né? Menos, o cara, por exemplo, assim... menos. Às vezes o cara vai pôr 150, 200 mil no investimento e no final de 1 ano e meio, 2, ele vai tirar 500. É excelente, você não vê um outro investimento em relação a isso. Né? Hoje a gente constrói casa 3.500, que foi arredondar, o lote que a gente paga lá, paga 280, 250. Então, assim, é em torno disso. Aí quando você vai para o altíssimo padrão, os números aumentam, porque o valor de venda que você consegue agregar valor é muito maior. Sim. Igual na construção aumenta um pouquinho, aumenta mais ou menos R$1.000 o metro quadrado por construção, mas o valor de venda aumenta 3, 4 mil. Então, assim, porém tem aquela questão, a venda é mais difícil, porque é um valor aquisitivo maior, são uma casa de 2 milhões, 3 milhões e tudo mais, então um pouco mais caro, mas o lucro é maior. Sim. Entendeu? A vantagem desse mercado... Mas a liquidez é menor, né? Às vezes leva mais tempo. Então, tudo igual eu te falei, no Bolonha agora, a demanda foi muito grande em relação a... O povo construiu muita casa lá, tá uma oferta muito grande, o preço abaixa um pouco. Daqui a um tempo, quando liquidar esse estoque e voltar a baixar a oferta novamente, então vai aumentando e vai girando. E o mercado é esse. O importante é sempre eu sempre que eu penso, é prospectando, construindo e vendendo. Tá sempre nesse uma em cada girando para não pegar todos os mercados, sabe? Sim. Tá, é interessante, né, pessoal, para quem está ouvindo. Aquisição de terreno, construção, eu particularmente, nesse modelo eu nunca tinha feito, mas já fiz de compra estilo Porto Caraíva. Sim. Né? E assim, em todas as experiências que eu já tive, eu vi resultados. Já fiz 2 vezes, igual até do pessoal da Mitro, né, que é o mesmo do Porto Caraíva. A gente teve casos de amigos aí que comprou sem pisar no empreendimento. Então assim, o que o pessoal não entende é essa disponibilidade de capital inicial. Que o Lizarx, por exemplo, as incorporadoras, para vender demanda mínima, ele coloca um preço reduzido, né? Sim. Então descapitaliza muito pouco. O Lizarx, na época, eu tenho a conta até de um amigo, eu comprei também, vendi, mas ele adquiriu, por exemplo, ele gastou uns 40 mil, isso era uma casa de 300 mil, ele gastou uns 40 mil e no final de 2 anos ele resgatou 90. Oi. Ou seja, beleza, ganhou 50 mil é pouco, só que ele pagou os 40 mil picadinho, foi pagando parcela, então... ali, mas não tem nenhuma coisa que você vai colocar, né? Que você vai colocar 40 mil picado aí durante 2 anos e depois você tirar 90? E a maior vantagem disso, que eu vejo, não maior, mas uma das grandes vantagens, é que você tá tudo errado, você não vendeu, você tá com o imóvel lá. Você tem um imóvel. Sim, aí você pode ter, não tem um risco de... O seu maior risco é ter um imóvel. Aí você pode alugar ele, você pode vender futuramente quando o mercado estiver melhor. Então, assim, você fica meio que mais resguardado. Essa que eu vejo a maior vantagem. Numa aquisição de terreno e construção, eu acho que, sim, que é o grande jogo é a alavancagem. Então, é a alavancagem da maneira correta. Logicamente, tem... Não pode fazer loucura, né? Por exemplo, se você não tem condição de pagar uma parcela de 10, 15 mil, você não vai entrar numa dessa para fazer imóvel de 2 milhões, né? Exatamente. Que aí chega lá na frente, aí senão você fica sem pagar parcela, o banco ainda te toma. Outra coisa que acontece muito também, que eu já vi, que tem um conhecido meu,
você vai... Algumas pessoas prometem que você não vai pôr nem dinheiro nenhum. Você vai pegar só trabalhar com o dinheiro da caixa. E, cara, não existe isso. Assim, você tem que dispor de um capital inicial, tem que dispor até de um capital, assim, de um fôlego para você pagar essas parcelinhas. Logicamente, tem gente que com o custo da obra paga as parcelas. Mas aí pode, no final, precisar de pôr dinheiro para finalizar a obra. Então, assim, é bom você ser bem transparente com o cliente. Se chegar para o cliente e falar que, você não vai pôr dinheiro nenhum, vai só usar seu nome e pegar... Isso aí não é a maneira correta de se fazer o negócio. Sim. Então assim E prometer também, o que a gente faz assim, a gente sempre promete que o imóvel é uma coisa segura e tal, só que em alguns certos momentos, você tem que analisar muito para acertar, porque às vezes o imóvel, até a gente acha que vai vender mais, pode ser que demore 2 ou 3 meses e você tem que arcar com a parcela ali. Outra questão também muito importante em relação a essa venda, em relação ao investimento, é o quê? É você fazer o produto certo na localização certa. Sim. Não adianta eu fazer uma casa dos Jardins França, dos Jardins Itália, lá no Jardins Porto, no Jardins Nápoles. Por quê? Porque eu vou ser a melhor casa de condomínio. E vai ser a casa de 400 metros quadrados. Não adianta. Não vende. Então eu tenho que analisar muito bem o perfil da localização, fazer um estudo para poder fazer o produto mais líquido possível, falando de investidor. Logicamente que você for para morar, eu já vi casa no Jardins Porto lá que dá de 1.000 em casa do França ou do Itália, mas o cara fez para morar. Então, assim, é uma coisa. Mas, assim, para investir, você tem que fazer o que o mercado pede. Sim. Isso é outra coisa que aí, às vezes, você vai ter que ficar muito tempo com o produto parado e, às vezes, você queima o produto. Geralmente, não dá prejuízo porque a margem é grande. Mas pode atrapalhar, né? Assim, aí vai queimando o mercado. Por isso que, assim, é sempre bom estar todo o mercado com pessoas boas. Porque se uma pessoa dessa mente para um cliente e o cliente toma um prejuízo ou não toma o lucro que ele queria, queima o mercado inteiro. Sim. Aí fala, não, mas eu não mexo com isso não, porque isso dá prejuízo. E não é só a pessoa que é ruim, assim, igual, tem uma pessoa, um conhecido meu que está empatando numa casa do Jardins no Porto, Jardins Porto, no Portal do Sol Green, empatando lá, com muito custo, vendeu baixo porque ficou sem dinheiro na obra. E o outro construtor parceiro meu tá com expectativa altíssima lá, uma casa de 2 milhões e tanto para vender, porque foi preparado já, o custo está redondinho. Então, assim, no mesmo condomínio você vê 2 realidades diferentes por questão do negócio. Sim. Assim. Por uma análise bem feita e gerenciamento de expectativa certo, né? Sempre. Porque que você não pode entrar com o pensamento errado, sem conhecer do negócio, o que está vendendo, o que não está. Obra dá problema. Até depois vamos entrar nessa alçada questão de obra em si. Obra dá problema. Assim, mão de obra é complicado. Lidar com gente é complicado, mas assim, você alinhando as expectativas do cliente, sendo transparente, a tendência é estar tudo certo. Assim, lógico, pode assim, essa casa está pronta num ciclo de baixa, vai ser um pouquinho mais difícil de vender, mas vai vender, pode acontecer. Mas é sempre bom você ter um caixa para você poder se resguardar, para segurar, né? Mas não, é um bom negócio, cara. É um negócio e é fácil de iniciar nesse negócio. É uma porta de abertura muito boa para o mercado imobiliário. Para a pessoa ver. Que o pessoal, que tem gente que já investe em incorporador, investe em planta, investe em... Essa questão de investir no Minha Casa, no aquisição de terreno em construção para vender, é uma porta boa de entrada para você conhecer o mercado, você ficar no gosto, e até se tornar uma profissão depois, se você quiser se gostar mesmo. E o seu cliente, investidor, ou o cara que vai comprar, está fazendo para construir, como que é a relação dele com a obra? Ele não tem aquela... Ele tem que ficar preocupado em relação ao pedreiro. Varia demais. Tem cliente que não quer nem saber. Já fiz casos que... Mas assim, se o cliente não quer nem saber, vocês vão tocar. Ele não precisa ter um compromisso de... A gente toca, a gente manda as informações... Manda o relatório, tá desse jeito. Assim, desse jeito, tudo mais, e pronto. E tem cliente que quer participar da compra. Entendeu? Então, ele quer estar ali todo dia. Que tá ali todo dia, que é um cara que gosta do mercado imobiliário, que gosta de construção. Às vezes fez uma reforma na casa e gostou. E assim, no geral, quem faz para morar é o cliente mais exigente. Mas eu já peguei cliente que fez para vender e foi mais exigente de quem fez para morar, porque é o perfil da pessoa. Sim. Mas sempre que a gente procura fazer, mandar os relatórios, ser transparente, toda dúvida que surgir, sanar, se porventura acontecer alguma coisa, já avisar previamente. Então, assim, ter essa comunicação assertiva que resolve. Mas, assim, né? Cliente tem de tudo qualquer tipo, você pode escolher. E eu acho que o grande ponto importante desse é analisar a oportunidade de compra de terreno, né?
Porque assim, hoje a gente vê muita oferta de terreno, que é legal, né? Isso aí é um ponto importantíssimo. E assim, se você acertar na compra ali, você já sai ganhando, né? Então, eu até estava vendo isso essa semana em relação a comprar terreno em condomínio. Você fala, não, vamos ver o mais barato aí que é melhor. Mas às vezes não é o melhor. Nem compensa. Às vezes o mais barato tem um desnível altíssimo. A posição é ruim. Você vai gastar muito em arrimo, em terraplanagem, que aí compensa você pagar 40 mil num lote mais plano, por exemplo. Ou senão, até a posição, né? Tem gente que não gosta de frente pro muro, ou é de frente para um salão de festa. Ou você vê uma posição de frente para a quadra, ou senão você tem um terreno de um cliente nosso que é fantástico. Ele comprou um terreno, ele é um pouco íngreme, mas ele vai aproveitar essa inclinação dele, fica para frente, vai aproveitar a inclinação, o projeto. À frente não tem vizinho, que é mata. E é próximo, mas não é próximo a um parquinho, mas não é em frente ao parquinho, assim, é umas 3, 4 casas perto de um parquinho. Então, essa é uma localização que fantástica, que às vezes vale a pena você comprar, pagar um pouco a mais por causa disso. Não que às vezes você vai reverter isso em venda. O que você pode reverter, igual eu falei para você, em velocidade de venda. Às vezes o cara tem uma vista para mata, tem um parquinho não em frente, mais próximo para levar o filho, se gastar menos com arrimo. Isso aí, tudo junto faz diferença, né? Faz. Eu acho que a localização, por mais que seja no mesmo condomínio, ela pode influenciar muita coisa. Bastante coisa, principalmente. Por isso que é importante entender, né? Então, assim, tanto no Minha Casa Minha Vida quanto no padrão, que a gente fala, no alto padrão, você fazer uma boa compra de terreno é fundamental para eu lembro que até a gente vendendo casa de rua, lá em Senador Canedo, tinha uns clientes que isso enquadrava Minha Casa Minha Vida. Tinha muita rejeição porque a casa era virada para um matagal, um negócio assim, e o pessoal não gostava. Achava, se fosse na rua de cima ali. Não, tem muito isso. A primeira casa que nós fizemos Minha Casa Minha Vida em Trindade, assim, jovem também, compramos um terreno, uma localização boa. Aí a gente falou, qual que é a frente mínima que pode ser? Tanto. Vamos fazer a frente mínima então para fazer assim, tendo que normalmente construir 2 casas, construímos 3 casas. Para tentar aproveitar o terreno. Sim. Cara, isso reverteu assim, vendeu, deu certo, mas assim, o tempo de venda demorou demais. Por quê? Porque a gente fez 3 casas com frente curta, com a parte da sala geminada, e o pessoal não tinha uma repulsa por casa geminada. Então, assim, você saber o produto certinho da região, a localização, se importa demais, cara. Isso aí não é produto, localização é fundamental para o sucesso do negócio de venda de casa. Isso aí você com certeza. Sabe mais que é igual apartamento, né? Se não tiver visto, quando tem, tudo isso influencia. Uhum. André, hoje e como que tá eu queria saber mais sobre a Valor e como que tá o projeto, se vocês já tem alguma coisa, algum próximo condomínio para lançar, se vocês estão abertos também para investidores, até porque muitos que nos ouvem aqui, às vezes são corretores, né? Tem um cliente ali em relação a tá olhando condomínio, às vezes pode até marcar uma reunião com você. Claro. A gente, assim, como eu disse na Valor, nós temos 2 vertentes lá. Uhum. E, assim, tem essa vertente de aquisição de terreno e construção, que até a gente entrou a fundo mais, que é um negócio que gera curiosidade mesmo. Uhum. Nós estamos abertíssimos para investidores. E, assim, toda a nossa estrutura está disponível para receber. E nós temos a parte de incorporação, que nós temos um grande parceiro, que é a 3 Incorporadora, quando eu faço parte do quadro de funcionários lá. Uhum. Que é assim, a gente faz as incorporações e estamos abertos a investidores. A 13 é uma empresa de 3 irmãos, que é do Rafael, do Reis e da Giovana, pessoas maravilhosas, e é uma empresa que está começando no mercado de incorporação. Assim, eles vêm de uma história grande de engenharia e agora pivotaram para o mercado imobiliário. É uma empresa que vai dar muito o que falar futuramente aí. Já estamos com 3 lançamentos aí, que é o Art, o Gari, o Porto Caraíba. Tá indo para mais alguns esse ano aí, ano que vem, que tem um no Parque Amazônia, né? Parque Amazônia. E assim, e também nessas incorporações nós estamos abertos a investidores. Aí é um processo um pouco mais burocrático, né, que faz uma questão faz um contrato, um SCP, mas sim é uma outro possível via para
para entrar no mercado investidor. Sim. Porque... Mas hoje, para a aquisição de terreno e construção, vocês estão abertos, sim, né? Se sim. a pessoa falar, estou procurando terreno, quero fazer isso, tanto para a pessoa morar, vocês estão abertos. Claro, a gente assessora tanto na parte de correspondência bancária, a gente tem nossos parceiros, a parte de arquitetura também, nós podemos fazer o projeto lá com os nossos parceiros também, ajudamos a escolher os terrenos, o produto, a gente auxilia em toda a parte e inclusive na construção. Porque assim, que o cliente o investidor não vai ter tempo de ir atrás de lote, ir atrás de arquiteto, ir atrás de correspondência bancária, então a gente tenta agregar tudo para o cliente para ficar mais fácil, para ele somente investir mesmo, né? E não atrapalhar no que ele faz no dia a dia. Legal. Mas assim, é uma excelente oportunidade para quem gosta do mercado, quem gosta de construção, começar a iniciar com um pezinho. Geralmente quem começa não sai não. O cara toma gosto de venda, vê lá o construindo, então é um negócio bem bacana. Até mesmo para investir eu acho que a questão de terreno e construção é muito boa para quem se investir nesses, tipo um Porto Caraíva, né? Que a gente tem amigo também que adquiriu lá sem ir lá, sem ver, sem conhecer. Então, esse é uma modalidade muito boa de, né? A própria, não sei se vocês vão ter já estão em mente outro lançamento. A Mito está com o lançamento do Senador Canedo agora, de 90 casas nesse mesmo sentido. Você desembolsa muito pouco, você dá um sinal. Aí seria assim, o aquisição de terreno e construção é mais para quem quer construir a casa e vender. Aí tem nas incorporações que a gente disponibiliza para o pessoal entrar tanto na parte de exposição, né, que eles podem entrar como sócio da gente no como cotas, como né? cotas. E também, que é o que eu gosto bastante, que você mais gosta também, é quando você compra uma casa no início. Sim, você compra a casa no início, no lançamento. É melhor que investir como cotas, para falar a verdade. Varia, depende. Mas sim, os dois são bons. Mas sim, você pega toda... O risco é menor da cota, na minha visão, acho. Você pega toda, assim, dependendo do produto é bom, né? Igual os nossos produtos geralmente dão uma valorização, assim, excelente. Por exemplo, o histórico que nós temos é, assim, igual no Art House mesmo, todo de acordo, arrependido de ter comprado no lançamento. Lá começou, assim, acho que aumentou já 3, 4 mil reais no metro quadrado. Foi. Assim, quem comprou no início lá tá sorrindo. Sim. O Porto Caraíva é a mesma coisa. O pessoal que comprou no início lá, quanto que tá já mais que você tá lá, tanto tá mais caro já, tanto já valorizou. E assim, é aquele negócio, né, Tobias? Quem chega cedo, né, bebe água limpa. Tem jeito. Não vale a pena antecipar, né? Para quem tá ali, às vezes a pessoa tá insegura, vai, não vai. Mas tem que dar o passo. Mas é sempre importante, o que é mais importante nisso? Porque às vezes a pessoa tem seguro, mas sempre tem a empresa de confiança, saber o histórico da empresa, ver o que ela já fez, e principalmente quando, igual no nosso caso, por exemplo, Porto Caraíva, são empreendimentos financiados pela Caixa, a única certeza que você tem é que o empreendimento vai sair. Que a Caixa, ela tem seguro de obra, tem tudo. Então, assim, se a consultora quebrar, se tudo errado, ela vai dar um jeito. Então, você tem a segurança tanto da consultora, tem que ter um renome bom, quanto da Caixa. Porque isso aí assim, é o jeito certo de investir, né? Você procura o histórico e tudo mais. Com certeza. Eu também gosto muito. André, queria fazer uma pergunta aqui que eu faço provavelmente para todos que vêm aqui. E até mais nessa área do seu segmento que a gente falou de parte mais horizontal, né, de casa. Hoje a gente vê o mercado de Goiânia aí muito aquecido, acelerado, tanto vertical, né? O vertical tem obra para todo canto. Realmente a gente vê um mercado imobiliário bem aquecido em relação até mesmo no país, né? Sim. A gente vê a Goiânia aí no último ano aí, um VGV ficou em terceira volume de vendas, em terceiro da cidade do país. Hoje a gente tem um metro quadrado já entre as 10 maiores. Como que você vê, por que você vê que o mercado hoje está aquecido e como que você vê assim nos próximos anos em relação a esse mercado que a gente vive hoje? Quando a gente fala de mercado, a gente tem que pensar não somente no mercado imobiliário, mas em Goiânia em si. Sim. Goiânia é uma capital com uma qualidade de vida excelente. Hoje em dia nós estamos com segurança excelente. Ela é a capital centro-norte do país, dizendo assim. Então muitas pessoas de fora vêm para Goiânia para fazer questão médica, questão de comprar coisa. A gente tem um polo gigantesco de questão de compra de roupas também. Então assim, Goiânia é uma capital atrativa. Durante muito tempo o nosso metro quadrado foi barato, foi atrativo. No último ano subiu um pouco,
Mas se você pegar em outras capitais, também não está tão caro igual as demais capitais. Se você vê São Paulo, assim, afim. Eu vejo uma demanda grande do mercado imobiliário de Goiânia, assim, não somente para os goianos, mas também, você sabe também melhor que eu, quantas pessoas de fora compram em Goiânia? Tem sim, fazendeiros, pessoal de fora, assim, para investir, ou até para ter um ponto fixo para morar. Hoje assim a gente fala muito, né? E a gente vê, igual você falou aí, Goiânia é capital centro-norte. Então assim, não é capital só de Goiás. Então quem tem uma condição financeira em algumas cidades, nos outros estados, como Tocantins, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Acre, Rondônia, normalmente quer pôr o filho para estudar aqui, ter um apartamento, então assim, uma referência em saúde, né? Exatamente. Educação, negócios, qualidade de vida, lazer. Igual eu vejo muito amigo meu falando. Cidade segura. Eu vejo muito amigo meu falando, mas gente, mas onde é que vai caber tanto de prédio aí? Não tem gente para isso tudo. Eu falo, cara, não é só Goiânia. Não é só Goiás. Não é só Goiás também. É muita gente de fora vindo comprar, é muito investidor. Temos também bastante gente de aluguel também que não tem a casa própria. Todo ano, gente nasce, gente casa, gente muda de casa, gente que dá. Então, assim, a demanda é muito grande. E aí a pergunta que também volta é principalmente na região dos condomínios aqui da GO 020. Que é essa visão, porque ali é um negócio que também não para de crescer. Não para. Ali é condomínio, teve o da Urbaniza, teve o da Cidade Óbidos, também lá em Senador Canedo. O Jardins lançando o tempo todo, parece que vai vir um da City agora, Portal do Sol. Assim. É o que eu falo, assim, é a questão, o porquê eu sou tão apaixonado na questão de casas. Sim. Porque o goiano, o brasileiro quer morar em casa. Então, essa demanda também não vai muito difícil acabar. O que eu vejo no futuro, eu não sei ainda o tempo, eu vejo que em Goiânia aqui, né, até para quem naquela margem da GO 020 ali, tudo que você tem hoje, setor Marista e Bueno, você vai ter do Flamboyant para lá, né? Exatamente. Eu penso que aquilo ali vai ser adensável em relação a esse desenvolvimento de parte comercial, né? Então. Você acredita que ele pode virar tipo igual Alphaville São Paulo, o pessoal vai ter tudo ali? Não, hoje assim, hoje já temos escolas lá, temos prédios comerciais lá. Então, se a pessoa quiser mesmo, não precisa sair de lá. E a tendência é melhorar ainda mais, porque tá vindo os polos nos jardins, tá vindo polos também comerciais no Platô d'Or. Então, quem quiser, não vai precisar sair de lá. Eu também acredito nisso. A vantagem de Goiânia ainda, que tudo é muito próximo, tudo é muito perto. Além de tudo isso, além de toda essa... Tudo Goiânia, tudo ser, como se diz assim, ter facilidade do hospitalar, ter investidor, ainda é tudo muito próximo. Você vai do Marista pro Jardim Goiás, por exemplo, é rapidão. Obviamente não no pico, né, no trânsito, mas é perto. Então, mas eu acredito que lá assim, vai ser um polo onde o pessoal, quem morar lá, não vai precisar sair de lá. Tendo escolas, já temos várias escolas já indo para lá, tendo prédios comerciais, tendo restaurantes, tendo academias, tem tudo lá, não precisa sair de lá. E assim, a demanda de casa, condomínio, dificilmente vai diminuir. Vai todo mundo querer mais morar em casa, porque você vai ter todas as facilidades que você tem no centro da cidade, perto de sua casa de condomínio. Aqui é o melhor dos dois mundos, né? Para quem gosta de casa. Segurança, né? Segurança, conforto e não precisar ter... Que antigamente o que era o problema do condomínio? Você tinha que ir, vou ter que ir lá pro Bueno para levar meu filho pro colégio, vou ter que ir lá não sei o que para o hospital. Não, mas hoje em dia você tem um colégio na porta do condomínio, você tem uma prédio comercial onde você pode ter seu escritório na porta do condomínio, tem restaurantes, tem academia, tem tudo lá. Hoje já tem, mas vai melhorar muito ainda em relação a ter mais coisas, né? Porque não, sim, assim, a partir do momento que tiver público, né, o comércio vai em peso para lá. Exatamente. Então, sim, pra lá. Eu acho que vai ter mercado eu vejo com bons olhos o mercado de Goiânia, o mercado vertical e horizontal também vejo com bons olhos. Esses casos também, o que estava surgindo muito também aqui, são condomínios de casas prontas também, que eu vejo que é um mercado legal, bacana também. Que sobrado, né? Tipo Sobrado, Casa Terre, assim, que é uma às vezes um ticket mais baixo. Então a pessoa pode começar a ter o gostinho de morar em casa desse, depois dar um upgrade, ou se não morar lá mesmo, porque tem igual no Porto Caraíva mesmo, nós iremos entregar um aquário de areia, piscina, área de churrasqueira, salão de festa, uma praça para você não precisar sair do condomínio para seu filho passear. Vai ter uma praça interna lá, pra você passear com seu filho, passear com seu cachorro. Então assim, você vai ter tudo
do seu condomínio. Isso por um ticket barato, né? Relativamente. Para quem não sabe, Porto Caraibo foi lançado a 344 mil. Quanto que tá há hoje? Há 1 ano e 3 meses atrás, né? Isso. Hoje a mais barata é 416. Então, e subiu e a procura não para, cara. E a procura não para. Sempre que tem avaliação da Caixa, 444. Então, a avaliação... Então assim, é um negócio bom. É um negócio bom. Foi quem comprou. Ainda é de muita oportunidade, né? Hoje, 416 mil numa casa que você tem... Bem localizada e com tudo. Sim. Então, a vantagem que eu vejo muito desses condomínios de casa e condomínio é você ter tudo dentro do seu condomínio e agora os serviços também estão próximos do seu condomínio. Então, tá vindo o que você só encontrava antes no Bueno, no Marista Oeste, você encontra na GO, no Jardim Goiás, no Alphaville, você encontra lá. Então... Sim, com certeza. Pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Quero agradecer aqui sua presença, André. E para concluir, quero fazer mais uma pergunta hoje. Você que está hoje, apesar de muito nessa parte de novos negócios, desenvolvimento, você também fica muito ligado à parte de custo de obra, né? Sim. Essa parte direta. Hoje, qual que é a sua... A gente teve uma alta que assustou muito aí o pessoal 2021, né? Mais pandemia, em relação... Como que está hoje? Está estabilizado? E até mesmo para aquelas pessoas que pensam, né? Tipo, o corretor que está ouvindo ali. Porque assim, eu acredito, pelo menos a minha visão, que o preço do material não tem como voltar atrás, né? E como que tá em relação a custo de obra, você vê que vai aumentar, porque isso tudo não é só a questão de oferta e demanda em relação a essa elevação de metro quadrado que teve tanto no vertical como no horizontal, muito dela é devido ao custo de obra. Sim. Então, em relação ao material, estabilizou um pouco. Assim, não que diminuiu, mas o crescimento foi mais constante, assim, foi menor. A gente teve um salto muito grande, assim, aço dobrando de preço, concreto você pagava 380, você pagava 580 no metro cúbico, então assim, foram elevações muito altas. Mas, igual você falou, dificilmente vai baixar, não baixa o preço de material, a tendência é só subir, porém vai subir de maneira mais gradual, mais devagar. De acordo com a inflação. Exatamente. O nosso grande problema assim, principal do mercado agora está sendo mão de obra, porque a escassez de mão de obra... Também é o desafio, né? Principalmente em Goiânia. O maior desafio nosso é a mão de obra. A escassez de mão de obra está grande, além de ter muita obra sendo feita ao mesmo tempo, diminuiu, assim, igual, por exemplo, o pedreiro está lá, o filheiro não quer ser mais pedreiro, o servo, assim, você não vê uma passando de geração para colaborador, então assim, tá complicado em relação à mão de obra. Aí das minhas grandes tarefas hoje é o que? É agregar tecnologia na construção. Eu até ontem estava com um parceiro da Mito, lá, o Marcelo, visitando obras que estão fazendo metodologias diferentes. Temos que agregar essa tecnologia à construção para poder viabilizar melhores empreendimentos, ter mais agilidade. E hoje você já consegue fazer com a tecnologia? Sim. Você fala assim, pegar a tecnologia e fazer o serviço que era do servente. A tecnologia que eu falo não é tecnologia assim, ter algo automatizado, moderno. Tá. Não. Uma tecnologia é um simples assim, em vez de você usar alvenaria convencional, que exige pedreiro, carpinteiro, armador, não sei o que, faz de bloco de concreto. Assim, é mais rápido, você fala. Não é algo muito inovador, mas você diminuiu o número de gente na sua obra. Entendi. Ou faz de placa de concreto, parede de concreto moldada em loco. Então, assim, é isso que a gente está estudando. Não precisa ser algo assim, vou fazer a casa 3D. Não é isso. Tá. É agregar inovações simples que vão diminuir o tempo da obra e diminuir o número de pessoas na sua obra também. Então, essa é minha grande tarefa hoje que eu estou indo atrás, é tentar viabilizar novas tecnologias para a construção de casas. Que assim a gente vai ter acredito que a única solução para o nosso mercado em relação à mão de obra é tecnologia. Não vai ter um boom de pedreiro na construção, não vai ter um boom de carpinteiro. A questão agora é a gente agregar a tecnologia com menos gente, fazer mais casa. E também vai encarecendo, né? Porque assim, o que eu vejo hoje, você tem uma concorrência. O cara que está lá, o pedreiro, né? Ou até o servente, ele pode juntar uma grana, ele pode virar Uber, entregador do iPhone. Assim, hoje começa a ter muita possibilidade e assim, você vai ter que pagar melhor, talvez ali para o cara... Então, em termos desses serviços, assim, eu acho que assim, não tem nada mais que você cresce de maneira mais rápida do que na construção civil. Você vê servente no começo da obra virando pedreiro, virando encarregado,
em 1, 2 anos, 3 anos. Além, assim, você, não necessariamente assim, mas você pode ter um crescimento. Sim. Porém, quando ele vai comprar, ver questão do Uber, aluga um carro, ou pega uma moto e vai fazer a entrega, para ele ficar mais atrativo no momento, porém, ao longo prazo... Também não tem como. Não tem evolução. Não tem, porém, sim... Que hoje um encarregado ganha quanto? Varia demais. Varia. Tem mestre de obra nosso ganhando 7, 8, em prédio ganha 10, 12, sim, pedreiro tirando 4 mil, 5 mil, porque como é muita produção, varia de obra para obra, mas sim, são salários bons, são salários, porém o trabalho é muito duro também. Isso aí, a gente tem que convenhar que o trabalho do pedreiro, do carpinteiro, do servente, são trabalhos braçais muito complicados, mas a mineração não é ruim, porém se a gente não tá com dificuldade, porque além de estar com muito serviço, não está tendo uma geração nova. Então, a única solução nossa é agregar tecnologia nessas construções para melhorar. Isso desenvolvendo, né? Mais rápido. Não tem jeito. Isso aí em todo mercado está assim. Isso não é nem inerente à construção civil. Você acredita que no nosso mercado chega rápido a construção... Eu até esqueci o nome dela. Aquela que utiliza... igual o americano, né? Utiliza mais drywall. Então, do steel frame eu acho um pouco mais difícil, porque... É porque assim, eu vejo hoje, por exemplo, algumas... Pessoal que tem até uma construção mais ecológica, né? Muita estrutura metálica, que é algo mais rápido, junto com o drywall. Sim, tem sim, eu chamo de steel frame, que assim... Esse nome que eu queria falar. No curto período eu não vejo, porque é muito caro ainda. Ela sai bem mais caro. Sai bem mais caro. O preço é caro. E também por questão, assim, uma questão cultural também nossa forte. Tem gente que tem rejeição, né? Drywall, pensa Tá mudando um pouco ainda. Tanto que as grandes construtoras na parte interna estão fazendo drywall e, assim, resolve bem. É uma parede super bem feita. Ela tem acústica. O povo acha que é drywall. Mas para construção de casa, por exemplo, do zero, assim, sem parede, tudo no drywall, eu ainda não vejo assim, vai ter... Porém, ainda acho que é um pouco caro o preço. Não vejo num curto período assim uma demanda por causa tanto cultural quanto o preço. Que é mais caro. E tem outras opções, às vezes, que podem ajudar. Assim, tem o bloco de concreto que está aí, que já é antigo, mas em relação à alvenaria convencional já é um avanço. Tem uma casa também que está vindo muito bem, está vindo muito em prol aí a de EPS, que a EPS também é uma coisa bacana também. O que é isso? EPS é o isopor. Estão vindo casas com a parede é isopor. Parede de isopor. Eu vejo nos condomínios já algumas casas sendo com parede de isopor. Ou autoportante, que é quando a própria parede é a estrutura. Ela é mais cara ou mais Hoje em dia está mais caro. Mas você ganha em velocidade. Mas é isopor puro? Não. Tem dois modelos. Tem um que você pega o isopor e concreta no meio. E tem um que é isopor no meio com uma tela. E você vai chapiscando e vai... Cimento. Cimento, exatamente. Então, assim, tem vários modelos vindo aí que eu acho que vem antes do steel frame, entendeu? Entendi. Porque eu não vejo ainda nenhum nos condomínios casa em steel frame. Mas eu já vejo essa casa de GPS ou essa casa... Essa de isopor, qual que é o benefício dela? Acústica melhor? Então, a acústica é melhor... execução. Térmica melhor, execução você constrói mais rápido, então assim, tem vários benefícios. Entendi. Só que ainda tem que ter bons profissionais para fazer, porque tem poucos ainda que fazem bem, e também questão cultural também, mas assim, depois que você bota lá, você bate na parede de EPS com reboco, tudo bem feito, e numa parede normal, você é quase zero de diferença que você vê. Porém, a gente tem esse cultural forte. No steel frame, essa cultura de bater assim é um pouco mais, assim, é mais diferente. Então eu acho que ainda estamos caminhos longos. É uma casa fantástica de steel frame, sim. A velocidade de construção, tudo é bem legal, bem tecnológico mesmo, mas é muito caro ainda para nós aqui. Bacana. André, deixa suas redes sociais. Então, na rede social tá André Veiga Jardim. Temos a rede da Valor Engenharia, onde vamos produzir mais conteúdos lá sobre aquisição de terreno e construção, sobre lotes que vai ter. E também tem a 3 Incorporadora, que é a outra rede social da empresa. Então, siga o pessoal lá. Incorporação vertical, né, e horizontal também. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, André, pela presença, por estar aqui doando seu tempo, compartilhando experiências, conhecimentos. E aqui a gente encerra mais um episódio. Acompanhe a gente nas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram. E o nosso objetivo é sempre trazer novos conhecimentos, novas experiências sobre o mercado imobiliário de todas as áreas. Muito obrigado. Valeu, galera. Valeu.
Para um corretor de imóvel iniciante, é muito importante que você procure as melhores pessoas, os melhores no mercado, para você adquirir conhecimento e constantemente estudar ali sobre o assunto do mercado imobiliário em específico. E aqui no Imóvel Insights, nós trazemos os melhores corretores, os melhores gerentes comerciais e incorporadores para transmitir e compartilhar toda a experiência possível. Então siga as nossas redes sociais para você não perder nenhum episódio e sempre manter atualizado.